E aí, pessoal, questão de número 20 do capítulo 18 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, nós temos o seguinte. Em um certo experimento, uma pequena fonte radioativa deve se mover com velocidades selecionadas, extremamente baixas. Este movimento é conseguido preenchendo a fonte, é conseguido prendendo a fonte a uma das extremidades de uma barra de alumínio e aquecendo a região central da barra de forma controlada. Se a parte aquecida da barra, na figura mostrada aqui embaixo, tem um comprimento de 2 centímetros, a que taxa constante a temperatura da barra deve variar para que a fonte se mova com uma velocidade constante de 100 nanômetros por segundo. Então, vamos descrever aqui a situação. Essa questão ela é muito safada. Eu respondo às questões cabulosas que envolvem cálculos fodásticos. Aí eu vi essa aqui de 2 estrelas e fiz, pronto, essa aqui vai ser uma questão pica. Mas na verdade não, a dificuldade dela aqui é na compreensão e eu tomei bomba. Se botasse ela numa prova para mim, eu ia me lascar. Porque a gente ia ter que perceber o seguinte, olha só. Ou então eu que sou muito burro mesmo, né? Então, olha só. Você tem a barra de alumínio, né? E você tem a fonte radioativa. Então, ela está emitindo radiação. E você tem aqui um aquecedor elétrico, né, que vai aquecer esta região aqui da barra, né, de alumínio, que tem um comprimento de 2 centímetros, a região aquecida aqui. E aqui nós temos uma presilha que vai prender a barra de alumínio. Então, ela vai se dilatar nessa direção aqui onde está apontando a setinha. Então, qual é a velocidade de dilatação aqui da barra, né? Para que, cadê? Vamos reler aqui que eu já esqueci. Aqui taxa constante de temperatura da barra deve variar para que a fonte se mova com uma velocidade constante. Tá, a fonte, né? Não é a radiação emitida, é a fonte. Então, a fonte se movendo nessa direção, que ela está presa a uma das extremidades da barra, né? Então, a barra aquece, a presilha aqui prende a barra desse lado, então a dilatação, né, que a gente sabe nela, ela se dilata tanto para a direita quanto para a esquerda. Mas como ela está presa aqui, desse lado direito, ela vai somente se esticar para o lado esquerdo. Então, com que velocidade é que vai acontecer isso daí, né? Ela vai se expandir. E aí, como a fonte radioativa está presa ao alumínio, a velocidade com que o alumínio se expande vai ser a velocidade com que a fonte se desloca, certo? E ela vai depender, né? Esse deslocamento vai depender da dilatação linear da barra de alumínio devido ao aquecimento ali daquela região de 2 centímetros da barra. Então, como é uma dilatação linear, a gente pega a equação, né, de dilatação linear. Então, a variação do comprimento da barra vai ser igual ao coeficiente angular, perdão, o coeficiente de dilatação do alumínio vezes o seu comprimento inicial. Que comprimento? O comprimento que vai ser dilatado, que é esses 2 centímetros, tá? Multiplicada pela variação da temperatura. E aí nós temos o seguinte. Como a barra se dilata, então a ponta do alumínio vai ter um pequeno deslocamento ΔL, que é justamente o mesmo que tem o mesmo valor numérico que o comprimento de dilatação, a variação do comprimento de dilatação da barra. A gente quer que esse deslocamento seja constante. Então, a dilatação, né, a variação de dilatação da barra também tem que ser constante. Então, esse ΔL ele tem uma característica de deslocamento. E se a gente pegar lá do capítulo 2, né, movimento uniforme, onde é que aparece a grandeza de deslocamento? Uma das equações onde ela aparece? Na de velocidade constante, né? Ou no movimento uniforme, onde nós temos que V é igual a ΔX sobre ΔT.
Então, esse delta L aqui seria o nosso deslocamento, né? O nosso delta x. E se a gente isolar a variável naquela equação, a gente sabe que o deslocamento é o quê? É velocidade vezes o tempo, né? Para um movimento uniforme, tá? V constante. Então, e é justamente o que o enunciado pede. Então, podemos trocar ΔL por V ΔT. Então, nós temos aí a taxa de deslocamento, né? Ou seja, a variação do deslocamento do alumínio, que é V ΔT, é igual ao coeficiente linear de dilatação vezes o comprimento inicial da barra. O comprimento aqui se entende-se com o comprimento da parte que está sendo aquecida, vezes a variação da temperatura. E aí, como a gente quer uma taxa de aumento de temperatura, né? Ou seja, essa taxa ela é em função de quê? Do tempo. Então, temos que controlar a variação dessa temperatura em função do tempo para que esse deslocamento da barra seja constante. E aí, portanto, tenhamos aqui um deslocamento constante em função do tempo, velocidade constante, e a gente quer para um valor que seja de 100 nanômetros por segundo. Então, dessa forma, a gente isola o nosso ΔT, ΔT, né? ΔTzão, ΔTzinho. Então, você tem a variação perdão, a variação da temperatura sobre o tempo, né, sobre a variação do tempo, é igual à velocidade sobre a variação do deslocamento, né, deslocamento por temperatura, na verdade, né? E como é a taxa, né, a razão entre eles, né? Então nós temos aqui, nós queremos um pequeno valorzinho, então esse ΔTzão, ΔTzinho pode ser escrito como sendo dt, dt, né? DTzão, DTzinho, né? Então essa taxa DTzão, DTzinho vai ser dado por a velocidade que a gente quer que essa barra se expanda, ou seja, 100 nanômetros, né, por segundo, ou seja, 100 vezes 10 elevado a menos 9 metros por segundo, né, que nano é 10 a menos 9, sobre o comprimento inicial da barra, a parte que está sendo aquecida, 2 centímetros ou 0,02 metros, vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que é 2,3 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Né? Então, nós vamos ter aqui, né, resolvendo o problema, né, vamos ter aí 0,217 graus Celsius por segundo, na verdade, graus Celsius por segundo. Né? O metro vai-se embora, né? Que temos metros aqui em cima e metro aqui embaixo. Né? Então, a razão entre eles some e fica só graus Celsius, né, por segundo, né? Porque vai ficar 1 sobre segundo sobre 1 sobre graus Celsius. Né? Então, fração sobre fração multiplica-se pelo inverso da segunda. Né? Então, o grau Celsius sobe e o segundo fica embaixo. Então, a taxa vai ser a seguinte, né? De 0,271 graus Celsius a cada segundo, para que esse deslocamento seja de 100 nanômetros por segundo. Né? Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.